Oi, pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho sobre crônica. Então, vamos abrir na página 88 do nosso livro, tá? E a gente vai ler o texto e vamos fazer atividades até a página 93, tá bom? Morte é um acontecimento que faz parte da nossa trajetória, mas dificilmente é encarada com naturalidade, não é mesmo? É um assunto difícil de entender e doloroso de aceitar. O texto que você vai ler a seguir é uma crônica de Marina Colasanti que fala exatamente disto, da morte. De que morte a autora vai tratar? Leia o texto e descubra. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é uma crônica. A crônica é um termo, um assunto, né, que é vinculado ao cotidiano. O cronista escreve sobre coisas que ocorrem no cotidiano, corriqueiramente no dia a dia, né? E a morte é uma coisa do nosso cotidiano, não é? A morte faz parte do processo natural de qualquer ser vivo. E é sobre isso que a cronista vai falar. Vamos ler aqui, começar a leitura do texto. Um mundo lindo. Morreu o último caracol da Polinésia. Havia um caracol da Polinésia, um caracol de árvore e nenhum outro. Era o último. E morreu. Morreu de quê? Ninguém sabe me dizer. O jornal não acha importante revelar a causa mortis de um caracol da Polinésia. Noticia apenas que, com ele, extinguiu-se a sua espécie. Ninguém nunca mais verá, em lugar algum, nem mesmo na Polinésia, um polinesiano caracol. Pois eu ouso dizer que sei o que foi que o matou. Ele morreu de ser o último. Morreu de sua extrema solidão. Sua vida não era acelerada, nada capaz de causar estresse, mas era dinâmica. Ao longo de um ano, graças a esforços e determinação e impulso fornecido pela própria natureza, o molusco lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros. Mas teria sido uma temeridade. Assim mesmo, de que adiantavam esses 70 centímetros suados, batalhados dia a dia, sem ninguém para medi-los, sem nenhum parente amigo, companheiro que lhe dissesse: você hoje bateu a sua marca? Sem ninguém para esperá-lo na chegada? O último caracol da Polinésia olhava ao redor e não via ninguém. Ali estava, frequentemente, seu tratador. O caracol vivia no zoológico de Londres, mas o tratador não era ninguém. O tratador era qualquer coisa menos importante que o tronco sobre o qual o caracol se deslocava. O tratador era de outra espécie e via, sim, de vez em quando via os pesquisadores que o examinavam, olho agigantado pela lente. Mas os pesquisadores não tinham uma concha rosada cobrindo-lhe as costas. Os pesquisadores também não eram ninguém. Então, o caracol da Polinésia olhava ao mundo e o mundo estava vazio. E como pode alguém viver? Como pode alguém querer viver num mundo esvaziado de seus semelhantes? Seguramente ele era muito bem tratado no zoológico. Comida não havia de lhe faltar. O que come, comia um caracol da Polinésia. E de dia e de noite estava livre de predadores. Seus antepassados, talvez ele mesmo na infância, tinha tido que lutar pela sobrevivência. E a vida era dura, mas lutava em companhia. Quando um deles era esmagado, quantos caracóis são esmagados mesmo na Polinésia? Outros lamentavam sua sorte. Quando um deles se atrasava em sua marcha, é tão fácil a um caracol se atrasar, outros esperavam por ele. Havia sempre velhos caracóis experientes aos quais pedir conselhos, novos caracóis ignaros aos que ensinar os segredos da vida. Havia sempre companheiros, e o mundo povoado de companheiros era lindo. Mas os outros todos foram acabando aos poucos,
vítimas do único predador disposto a transformar suas conchas em objetos turísticos. E o último caracol da Polinésia, cansado de ser o último, cansado de ser tão só, deixou-se pisar pela morte, que passava apressada, certo talvez de poder renascer em algum mundo lindo, em que milhares de ovos de caracol preparam-se para eclodir. Essa crônica é de Marina Colasanti, né? Foi publicada aqui a Casa das Palavras, de Marina Colasanti, São Paulo, Ática, editora, né? 2012, nessas páginas aqui, ó, para gostar de ler. Nasceu na Itália em 1937, mas aos 11 anos imigrou para o Brasil, onde estudou artes plásticas e atuou como jornalista. Na literatura, destacou-se como escritora de crônicas, contos e poemas, tornando-se referência em literatura infanto-juvenil. Marina Colasanti recebeu importantes prêmios por suas obras e tem mais de 30 livros publicados ao longo de sua carreira. A crônica ela fala sobre o dia a dia, né? Fala sobre um fato que ocorreu com o caracol, que é a morte que ocorre também com todos os seres vivos, né? Conosco. Fala da vida dura que ele levou, né? E que ele precisava também de companheiros, né? Isso acontece também com os seres humanos. Acontece, né? E quando uma pessoa morre, você fica triste, mas é normal, faz parte do processo da vida do ser humano e da vida de qualquer ser vivo, né? É um processo e que depois a gente tem que se restaurar e voltar, né, a viver a nossa vida depois de um tempo daquele luto, né? Então vamos fazendo a atividade para a gente entender outras coisas do texto. Para escrever uma crônica, geralmente o autor se inspira em acontecimentos do dia a dia, que podem ocorrer à sua volta ou não. Em que Marina Colasanti se inspirou para escrever essa crônica? Voltando lá no texto, a gente pode ver que ela se inspirou em quê para escrever sobre, né, esse caracol? Do que ela viu que ela inspirou a escrever essa crônica? A gente pode ver aqui, ó, que ela escreveu aqui, ó, morreu o último caracol da Polinésia. Viu o caracol da Polinésia? Um caracol de árvore, nem o outro. Era o último. Morreu. Morreu de quê? Ninguém sabe me dizer. Ela vem e fala aqui, ó. O jornal não acha importante revelar a causa-morte de um caracol da Polinésia. Noticia apenas que com ele extinguisse sua espécie. Então a gente pode dizer que ela se inspirou numa notícia de jornal, né? Que relatava o quê? A morte de um último caracol daquela espécie. Então, é isso que vocês vão botar aqui na número 1, né? Que ela se inspirou em uma notícia de jornal que relatava a morte do último caracol da Polinésia. E com ele extinguiu-se o quê? A sua espécie. Né? Vocês vão colocar isso daqui na número 1. Número 2. Nas crônicas, o autor é livre para expressar seu modo particular de ver e interpretar as coisas. Então, assim, na crônica, o cronista, ele dá o seu ponto de vista, né? Ele expressa de acordo com o que ele pensa. Então, de acordo com o ponto de vista da cronista, dessa que escreveu, né? De que teria morrido o último caracol da Polinésia? Porque o jornal não fala, né, de que o caracol morreu. Mas de acordo com o ponto de vista dela, né, de que ele teria morrido? Olha só o que a cronista fala no texto dela. Bem aqui, ó, ela diz: pois eu ouso dizer que sei o que foi o que o matou. Então, toda vez perguntar, tem que voltar no texto, né? Ele morreu de ser o último, morreu de sua extrema solidão. Então, conforme o ponto de vista da cronista, ele morreu de sua extrema solidão, né? E ela explica aqui, ó, fala os motivos, né? Então, ele teria morrido de solidão, já que era o último, né, dessa espécie. Ela vai dizendo aqui, ó, que ele não tinha ninguém para esperá-lo na chegada, né? Não tinha nenhum companheiro, ninguém mais da sua espécie, e por isso ele morreu de solidão. 3.
Releia esse trecho do último parágrafo da crônica. Vamos ler. Mas os outros, todos foram acabando aos poucos, vítimas do único predador disposto a transformar suas conchas em objetos turísticos. Quem seriam os outros? Mas os outros, todos foram acabando aos poucos, né? Quem seria os outros que ela está falando aqui? E como que você descobriu essa informação? Bom, no texto, sempre volto ao texto para a gente poder analisar, tá? Havia sempre velhos caracóis experientes, aos quais pedir conselhos, novos caracóis ignários aos quais ensinar. Havia sempre companheiros. E o mundo povoado de companheiros era lindo. Companheiros de quem? Caracol, né? Então são outros quem? Outros caracóis. Mas os outros todos foram acabando aos poucos. Então, conforme o contexto, né? Os outros são outros caracóis, né? Outros companheiros desse caracol, né? Então, vocês vão responder aqui o quê? Quem seriam os outros? Os outros são os demais caracóis, né? E como que você descobriu essa informação? Considerando o contexto da crônica, né? Então, vocês podem colocar isso aqui na letra A. Letra B. Quem seria esse único predador? Aqui, único predador. Agora ficou fácil, né, gente? Quem que é o único predador que transforma as conchas dos caracóis em objetos turísticos? E como você chegou a essa conclusão? Aqui, quem faz isso? É o ser humano, né, gente? Seria esse único ser que faz turismo aí, se utilizando da natureza, né? Confeccionando produtos para comércio, né? Então, você vai colocar isso aqui na letra B. 4. Releia esse trecho da crônica prestando atenção às palavras em destaque. As palavras de destaque são quais? Essas aqui, estão em negrito, né? Então, vamos lá. Pois eu ouso dizer que sei o que foi que o matou. O matou. Matou quem? Esse o está substituindo o nome de quem ele está se referindo. Aqui também, ele morreu de ser o último. Ele quem? Quem que essa palavrinha está substituindo? Morreu de sua extrema solidão. Sua vida não era acelerada. Nada capaz de causar-lhe a quem? Estresse. Mas era dinâmica. Ao longo de um ano, graças a esforços e determinação e impulso fornecido pela própria natureza, o molusco, aqui agora até trocou para o molusco, né? Então ficou mais claro ainda a quem essas palavrinhas estão se referindo. Um molusco lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros. Quem fazia isso, gente? Muito fácil, né? Então, a quem se referem as palavras destacadas? A quem? Fácil, né? As palavras se referem ao caracol da Polinésia, né? Então, a gente vai botar aqui. Que nome essas palavras substituem? A gente pode colocar aqui. E substituem esses vocábulos, né? Então, vocês podem botar aí na A. As palavras se referem ao caracol da Polinésia e substituem esses vocábulos, né? B. Reescreva esse trecho trocando as palavras destacadas pelo nome que elas substituem. Agora que você já sabe, né, que essas palavras destacadas substituem caracol da Polinésia, você vai pegar esse texto aqui todo, né, vai copiar ele aqui embaixo, todinho, e vai substituir essas palavrinhas aqui toda vez que chega nela pelo caracol da Polinésia. Você vai ver que o texto vai ficar muito repetitivo. Por isso que, gente, evita fazer isso que a gente vai fazer aqui embaixo. Porque depois que você faça a leitura, depois que você escrever, faça a leitura desse texto aqui
e desse texto aqui novamente para você ver qual que fica melhor de ler. Claro que vai ser esse daqui sem repetições, né? Então, a gente deve evitar essa repetição excessiva de nome, trocando por outros termos que possam substituir esse nome. Então, faço isso aqui. Eu vou fazer aqui, ó, só a primeira para fazer como exemplo, tá bom? Ó, vou fazer aqui, ó. Pois eu ouso dizer, você vai copiar igualzinho ali, olha o parágrafo, gente, olha. Parágrafo, esse espacinho aqui. Então, você tem que dar um espacinho aqui, tá? Então, ó, pois, olha o P maiúsculo, gente. O P maiúsculo é em cima da linha, tá? Acima da linha. Pois eu ouso dizer que sei. Vamos caprichar na letra, tá, pessoal? Porque tem umas letras que eu não tô entendendo, não. O que foi, o que. O matou. Chegamos na primeira palavrinha que a gente vai substituir pelo quê? Matou. Matou. A gente vai adaptar aqui. E matou para ficar com sentido, né, gente? Matou quem? O caracol da Polinésia. Ponto. Aí você vai continuar. Ele, só que é para botar ele? Não, é para botar o quê? Substituir. O caracol da Polinésia morreu e você vai substituindo. E quando ficar sem sentido, você faz uma adaptação, igual eu fiz aqui. Tá bom? C. Por que a cronista substituiu esse nome por essas palavras? Então ficou fácil, né? Por que, que a cronista não ficou repetindo isso daí? A gente acabou de falar, né? Acabei de comentar. Por quê? Então vocês coloquem aí para mim. 5. A crônica que você leu fala de assuntos importantes para o ser humano, mas delicados de serem abordados, como a solidão e a morte. Você já conversou sobre esses assuntos com algum amigo ou familiar? Conte como foi a conversa. Bem, esse daqui a gente só vai comentar, tá bom? Tá? Porque no livro nem tem linha. É mais pra gente conversar mesmo. Então, a gente sabe que a morte, a solidão são coisas tristes, né? Que causam tristeza no ser humano. Só que elas fazem parte da vida, né? A morte, então, ela faz parte do processo de todo ser vivo, né? A gente nasce, cresce, se desenvolve, né? E depois, no final, a gente morre, né? Todos vamos morrer, todos os seres vivos. Então, a gente tem que saber lidar, né? E quando morre alguém que a gente fica muito triste, né? Que é normal, né? A gente ficar triste, né? Que sofrer aquele luto, né? E depois de um tempo, a gente tem que retomar a nossa vida, né? Com otimismo, certo? B. Você já se sentiu sozinho? O que a morte representa para você? Converse com os colegas e com o professor a respeito disso. Então, eu já me senti sozinho. Quem nunca se sentiu sozinho em algum momento na vida, né? O que a morte representa para você, né? Então, a gente tem que pensar, não ficar pensando direto nisso, né, gente? Mas a gente tem que pensar a morte como esse processo natural da vida do ser humano, né? E que a gente vai vivendo da melhor maneira possível. E quando esse momento chegar, a gente esteja preparado, né? E a gente aceitar esse momento quando acontecer com outras pessoas, porque é uma coisa que é natural de todo ser vivo. Converse com sua família sobre isso, se você tem algum medo, né? E pensar da morte da melhor maneira possível, né? Da melhor forma possível. Ter um equilíbrio emocional, né? Sobre isso. 6. O último caracol da Polinésia tinha um tratador e era acompanhado por vários pesquisadores. Isso diminuía a solidão dele? Explique. Voltando aqui no texto, o último caracol da Polinésia olhava ao redor e não via ninguém. Ele estava frequentemente
seu tratador. O caracol vivia no zoológico. Aí ela vem aqui e fala: mas o tratador não era ninguém. O tratador era qualquer coisa menos importante que o tronco sobre o qual o caracol se deslocava. O tratador era de outra espécie. Se você, por exemplo, tivesse tudo que você quisesse, igual o caracol aí, se você tivesse comida à vontade, um lugar seguro para viver, se você tivesse brinquedos e, né, todas as coisas para você usufruir, jogos, livros, roupas, tudo que você quisesse, né? Mas não tivesse com quem brincar, né? Conversar, seria bom do mesmo jeito? Né? Não seria bom, né? Então, é muito importante você conviver com outras pessoas do seu convívio, né? Com outras pessoas, no caso, caracol, com outros da sua espécie, né? Então, viver em comunidade é o que faz com que a gente tenha companhia, tenha apoio, né? Apoio sentimental, emocional. A gente participa da vida um dos outros, né? Então, o caracol também se sentia assim do ponto de vista da cronista, né? Então, agora eu acho que você já pode responder, né? O fato dele ser acompanhado por vários pesquisadores e ter tudo aquilo que ele tinha, né? Tá num zoológico, um lugar mais preservado, mais seguro, né? Para a sua espécie. Isso diminuía a solidão dele? Explique. Então, você vai explicar aqui por que que diminuía ou por que não diminuía, certo? O que você acha? B. Copie um trecho do texto que comprove sua resposta. Então, se você disse que não diminuir, a gente leu um trechinho lá, né? Você falou até que o tratador era coisa menos importante, né? O tronco sobre o qual que o caracol se deslocava. A gente viu que lá também o tratador não era nada, porque não era da mesma espécie, né? E procura lá um trecho e copia aqui para mim. C. Na sua opinião, o que seria necessário para tirar o caracol da Polinésia da solidão? Então, aqui é uma resposta pessoal, né? Então, eu quero saber de você, tá bom? 7. Releia o início do texto. Morreu o último caracol da Polinésia. Havia um caracol da Polinésia, um caracol de árvore e nenhum outro. Era o último. E morreu. Morreu de quê? Ninguém sabe me dizer. O jornal não acha importante revelar a causa-morte de um caracol da Polinésia. Noticia apenas que, com ele, extinguiu-se a sua espécie. Ninguém nunca mais verá em lugar algum, nem mesmo na Polinésia, um polinesiano caracol. Em dado momento, a cronista se põe a imaginar como teria sido a vida real do caracol ao fazer isso. Ela acaba caracterizando o caracol como um bicho desligado ou atribuindo ao caracol sentimentos e comportamentos humanos. Essa tá fácil, né? Conforme você marcou na letra anterior, né, na letra A, você vai responder a letra B. Você acha que ao fazer a opção que você marcou lá na letra a cronista busca aproximar o leitor do último caracol da Polinésia, né, ou distanciar o leitor do último caracol da Polinésia? Então, aí com você, só marcar, tá? 8. Em uma notícia jornalística, o fato noticiado é apresentado de maneira como aconteceu, evitando apresentar a opinião do jornalista e empregando uma linguagem clara e direta. Se você fosse um jornalista e fosse noticiar a morte do último caracol da Polinésia, como escreveria o texto? Baseie-se nas informações apresentadas na crônica e use a imaginação para criar dados que não são mencionados sobre o acontecimento. Então, se você fosse um jornalista, você teria que passar essa informação de uma forma mais direta, sem colocar muito sua opinião, porque normalmente uma notícia ela é imparcial. Então, eu vou ajudar a fazer vocês a fazer essa daqui. Uma sugestão de resposta, tá bom? Tá aqui. Morreu. Na manhã desta quinta-feira,
vocês podem ver que a sugestão de resposta tá, morreu na manhã desta quinta-feira no Zoológico de Londres o último caracol da Polinésia. Então, colocou o dia, né? A data, onde foi o zoológico e disse que era o último da espécie, né? Ele vivia no zoológico, onde ele vivia, e era observado por vários pesquisadores, mesmo sob os cuidados de um tratador, tendo comida suficiente, não correndo o risco de ser morto por predadores, colocou as principais informações da crônica. O último caracol da Polinésia não resistiu, extinguindo a espécie do planeta. Viu que ele não deu nenhum tipo de opinião, com total, né, imparcialidade. 9. Você acha que a crônica tem proximidade com a notícia jornalística? Por quê? Lembra que a gente falou que a notícia jornalística, ela é fatos do cotidiano, não é? Você pega o jornal para quê? Né? Para ver as notícias que está acontecendo. E a crônica? Que a crônica trata desses acontecimentos do cotidiano, né? Sim, né? Porque as crônicas se relacionam aos fatos do cotidiano. Em sua opinião, as crônicas também podem ser inspiradas em fatos do dia a dia que não estejam nos jornais? Justifique sua resposta. Então, no caso dessa daí, ela se inspirou no jornal, né? Mas uma crônica pode ser feita de outros fatos do dia a dia que não estejam no jornal? Claro que sim, né? Elas podem ser de diversos acontecimentos, né? Da vida. Para terminar, vamos ler aqui. A crônica é um texto breve, geralmente publicado em jornais, revistas, livros e em páginas da internet, que aborda acontecimentos do dia a dia. O cronista costuma tratar desses acontecimentos, oferecendo ao leitor seu ponto de vista e suas reflexões. Então, aprendemos hoje um pouco da crônica, né? Beijos e até a próxima atividade.